para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, e se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Amém? Só até aqui o versículo 15. Vamos orar mais um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha falar através da Tua palavra aos nossos corações, nos ensinar, Senhor, mais um pouco, nos dando conhecimento, nos dando instrução, nos exortando, Senhor, acerca daquilo, ó Pai, que muitas das vezes fazemos, ó Deus, que não Te agrada. Senhor, que o Senhor venha operar em nós aqui esta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Glórias a Deus. Irmãos, quando uma pessoa ela se converte a Cristo, o que opera primeiro nela? O arrependimento ou a regeneração? Nós cremos que é o arrependimento, porque a regeneração ela vem com o período daqueles dias após quando a pessoa se converteu e aceitou Jesus como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. Assim aconteceu comigo quando eu me converti. Porque quando eu me converti, eu cheguei em casa e comigo mesmo eu falei, e agora? No dia que eu me converti, eu me lembro disso. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Se eu aceitei, eu quero cumprir aquilo que eu fiz. Então, a primeira coisa que aconteceu no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui trabalhar e ali para os meus colegas eu falei que eu tinha aceitado Jesus, eu tinha tomado a decisão. O Senhor vinha falando ao meu coração dia após dia, e aquilo trouxe
ao meu coração alegria e tinha ainda uma preocupação. Eu me preocupava se os meus amigos iam se afastar de mim. Mesmo pessoas, amigos meus do passado que ainda estão no mundo, eles têm eu como referência. Porque de todos aqueles que andavam juntos, eu me converti. Até no tempo, um colega meu do trabalho, ele falou para mim: ser crente hoje em dia é moda. Isso em 2009. Ele falou: ser crente hoje em dia é moda. Mas a moda, ela passa, ela acaba. Mas converter verdadeiramente, ser liberto para Cristo, isso não passa, porque a própria palavra de Deus nos ensina que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Então, quando nós nos convertemos, quando alguém aceita Jesus, a primeira coisa que acontece nele é o arrependimento. Arrependimento de atos que ele fazia no seu passado, arrependimento de coisas que, a partir daquele momento que ele foi selado pelo Espírito Santo, ele passou a compreender que ele não poderia fazer mais aquilo, mas andar de uma forma que agradasse o Deus ao qual ele tinha aceitado. Quando Jesus, aqui nesta terra, quando ele estava ali no seu ministério, pregando a sua palavra, ali em Lucas capítulo 5, versículo 31, ele diz, Jesus dizendo: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então nós vemos aqui Jesus falando que ele veio chamar aquele que não era o seu povo para se arrependerem, e também aqueles que eram, mas nós sabemos que eles não quiseram. Então nós, como gentios, aceitamos a pregação, aceitamos esta palavra, e hoje, regenerado, nós estamos servindo a este Cristo, a este médico dos médicos, que veio nos curar, nos sarar, nos libertar de tudo aquilo que o pecado dominava em nossas vidas. O que os doutores da lei, eles não compreendiam, pelo que Jesus ele pregava, era que Jesus, ele era o Messias ao qual os profetas profetizaram e ao qual a própria lei falava. Pois, como Jesus, ali ainda em Lucas, no capítulo 24 agora, em versículo 44, ele diz: são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Tudo aquilo que foi escrito na lei, nos profetas, nos salmos, apontavam para Jesus. Falava de Jesus de uma maneira ao qual eles não compreendiam. Porque tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo agora, que diz que o Senhor, ele fala através de enigmas com os que estão de fora, mas com os que estão de dentro, os que estão de acordo com a sua vontade,
ele fala de uma maneira que eles compreendem, de uma maneira que o povo compreenda, o seu povo. Por quê? Porque eles receberam de Deus, no momento que foram selados pelo Espírito Santo, receberam ali o dom de compreender. Por isso que quando nós ouvimos a palavra, nós temos que compreender, porque é ela que vai manifestando a fé, exaltando a fé dentro de cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo, aqui nesta carta, neste livro, no capítulo 10, ele fala isso, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos, quando nós guardamos esta palavra no nosso coração, nós estamos colocando ela em prática em nossas vidas. No versículo 5, ao qual Paulo ele fala aqui sobre paixões do pecado, que quando eles estavam na carne, ele tinha paixões do pecado. Porque quando alguém está vivendo de uma maneira tortuosa, de uma maneira que não está de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa está vivendo nessa paixão. Essa pessoa está vivendo, praticando este pecado de uma maneira que aquilo não vai trazer a ele nenhum pesar, não vai trazer a ele nenhuma, algo que venha afetar ele mentalmente, porque ele não está com seus olhos espirituais abertos. Então as pessoas, elas são levadas sim por estas paixões, por estes pecados. A palavra paixão do grego, ela tem a sua tradução patena, que quer dizer dificuldade, emoção e dor. Será que alguém quer viver algum desejo que irá lhe trazer dificuldade, que irá lhe trazer algum tipo de dor? Eu creio que não. Então, a paixão, ela não é que nem o amor, pois o amor, como o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que é compreensivo, que tudo suporta. O amor é diferente da paixão. A paixão, ela traz sim essa dificuldade, ela traz a dor, porque muitas das vezes a pessoa ela fica cega. Mas o amor que nós recebemos de Cristo, ele nos leva a termos uma visão espiritual das coisas, discernir o que é bom e o que é mal, discernir aquilo que irá nos fazer mal e o que irá nos fazer bem, trazer edificação sobre nossas vidas. O versículo 8, ele diz, na última parte aqui, sirvamos, no versículo 6, sirvamos em novidade de espírito. Por que nós devemos servir em novidade de espírito? Porque quando nós aceitamos ali, saímos, por exemplo, saímos de um emprego e vamos para uma outra empresa, para um outro emprego, onde nós estávamos não vai ser a mesma coisa da onde nós iremos começar a trabalhar. Então, nós temos que nos adequar, nós temos que trazer isso para as nossas vidas, para que nós não venhamos assim achar que tudo é normal, que eu vou viver, eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalho
da palavra de Deus não é diferente. Nós temos que viver nessa novidade de espírito. Assim como no versículo 4 do capítulo 6, olha o que Paulo ele diz: fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós devemos andar nesta novidade de vida, em novidade do Espírito Santo de Deus, pois é Ele que nos traz este direcionamento. Deus, Ele tem este poder. Aleluia, Jesus. Devemos andar em novidade de espírito. No versículo 7, ele diz: que diremos, pois? A lei é a lei pecado? E ele próprio responde: de modo nenhum. A lei, ela veio através ali de Moisés, porque o povo necessitava ser regenerado ali nos seus atos, porque eles já estavam indo por um caminho tortuoso, e a lei veio trazer a eles, como nós bem vemos aqui, algo que viesse alertar eles, que eles viessem compreender que eles não estavam mais andando de acordo com o Deus queria. Então a lei, ela trouxe a eles esta compreensão para que eles viessem andar de acordo com a vontade de Deus. Porque a lei, ainda que fosse impossível de se cumprir toda ela, por isso que o sacerdote, uma vez ao ano, entrava ali no Santo dos Santos para purificar o pecado do povo e também o seu próprio pecado. Porque ele era o sacerdote separado por Deus para fazer aquele ato que ele não tinha pecado, ele tinha pecado. Ele tinha que apresentar um sacrifício ali pelo seu pecado e pelo pecado do povo, uma vez ao ano. Então, a lei, ela serviu para isso, para mostrar ao povo, para deixar patente ao povo que eles estavam andando de uma maneira incorreta, de acordo com o padrão de Deus. Matthew Henry é um comentarista bíblico e pastor. Ele viveu entre 1662 a 1714 no Reino Unido, e ele comentou a Bíblia. E um desses comentários que ele faz sobre a lei, ele diz que a lei é uma professora que nos leva a Cristo. Ele declarou isso, que nós poderíamos pegar isso como exemplo, que a lei é como se fosse uma professora que nos encaminhasse a Cristo. E exatamente isso que Jesus ele falou lá no capítulo 5 de Lucas, que a lei falava dele, que ele tinha que cumprir a lei, que ele não veio a este mundo senão para cumpri-la, e ele cumpriu de acordo com o que a lei determinava, porque se ele descumprisse a lei, ele não teria morrido puro, mas ele cumpriu a lei, ele morreu puro, ele morreu sem pecado, sem nenhum tipo de acusação de Satanás. Ele cumpriu toda a lei durante o seu ministério aqui nesta terra. Aleluia! O versículo 8 mostra claramente aqui, na última parte,
que sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, a pessoa, ela está em uma rodovia e suponhamos que alguns vândalos arrancaram uma placa ali que mostrava velocidade que essa pessoa deveria andar naquela rodovia, e quando chegou em determinado ponto, tinha ali um radar, e a pessoa tomou uma multa. Então a placa, ou seja, a lei, ela serve para nos mostrar se estamos em pecado ou não. E quando Paulo ele fala, olha, sem a lei estava morto o pecado, porque Paulo era um fariseu. Quando ele era ainda Saulo, ele era soldado romano, ele era um fariseu. E para ele, o que ele fazia não era pecado, ou seja, ao ponto de tirar a vida de crentes. Para ele não era pecado. Paulo era um grande estudioso das leis. Nós vemos isso ali na segunda carta de Timóteo, acho que é no capítulo 4, não me recordo bem, quando Paulo está em Roma e pede para que Timóteo enviasse, não sei se era Timóteo ou era Lucas que vinha ao seu encontro, e ele pede, olha Lucas, traga os livros, os meus livros que estão na cidade onde você está. Porque Paulo, ele estudava, Paulo ele buscava ali através da lei, até mesmo depois que ele se converteu, ele queria ver aonde a lei falava de Jesus. Então Paulo foi um grande estudioso das Escrituras, e por isso ele fala que se ele não conhecesse a lei verdadeiramente como ela deve ser interpretada, o pecado dele não existiria. Mas a lei mostrou, a partir do momento que aquelas escamas caíram dos seus olhos, a lei mostrou para ele que ele estava errado, que ele estava vivendo o pecado, e a partir daquele momento ele iria viver em uma novidade de espírito, juntamente com Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 9. Vou pegar dois pontos aqui. Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, a partir do momento que abriu-se ali a visão espiritual de Paulo, ele morreu para o pecado, ou seja, o seu velho homem morreu. A partir daquele momento ele iria viver em uma novidade de vida verdadeiramente, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, e não mais da maneira que ele vivia, achando que nada lhe traria ali nenhum malefício da maneira que ele vivia. Mas ele fala, olha, vindo o mandamento, eu morri. Morri para quê? Para o pecado, para as coisas mundanas. Não que Paulo ele deixou de ser um pecador, mas ele deixou de praticar os atos errados que ele praticava em seu passado. Por isso que quando nós vemos o que Paulo ele fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele está falando sobre isso. Ele está falando, olha, de si próprio, quando ele era um homem natural, ele não compreendia as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E por isso, para o mundo, para o homem natural, isso parece loucura. Mas para nós que somos de Cristo,
que aceitamos, que temos esse entendimento, que a palavra ela discerne nossos corações espiritualmente, nós compreendemos esta palavra e da mesma forma a colocamos ela em prática. Ainda no versículo 12, olha o que ele diz: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Quando nós vemos alguns trechos isolados aqui, quando Paulo está falando da lei, nós até podemos compreender, se não puxarmos o contexto, para mostrar que a lei ela não foi algo ruim para aqueles que estavam de acordo com a vontade de Deus, mas foi algo ruim para os que não estavam de acordo. Ou seja, alguém que descumpre a lei hoje em dia, essa pessoa ela tem uma punição. Se você descumpre a lei, você será punido por ela, pela própria lei. Mas se você cumpre a lei, você não tem que ter medo de nada. Como no capítulo 13, Paulo fala isso, de Romanos, quando ele fala sobre as autoridades, sobre os magistrados. Ele diz que se você cumprir a lei, você não precisa ter medo deles. Mas se você não cumpre, aí você tem que ter medo. Então, em nossas vidas, nós temos que compreender isso, que a lei ela veio para deixar patente aos nossos olhos o nosso pecado. O versículo 14, o trecho que ele fala: a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Paulo não estava falando ali do exato momento que ele estava vivendo, mas ele estava falando do seu velho homem, o homem que vivia de uma maneira carnal, tinha pensamentos carnais, mas ele passou a viver de uma maneira espiritual. Por exemplo, quando ele envia a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala sobre o que a igreja de Corinto estava, a maneira que a igreja estava vivendo. Eu trouxe essa passagem aqui na tradução A Mensagem. Preste atenção, olha aqui como essa tradução ela mostra como o povo de Corinto estava vivendo. Primeiro versículo, capítulo 3 de 1 Coríntios. No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou alimentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinho. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar impressão que são importantes, não são muitos diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que é Paulo ou Apolo? Somos servos, nós dois, que os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo.
Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Ou seja, a igreja de Corinto estava vivendo de uma maneira errada, mesmo tendo todos os dons do Espírito. Por isso que não adianta alguém ter o dom do Espírito, algum dom espiritual, e viver de uma maneira incorreta em relação a Cristo. Então Paulo ele fala exatamente como o povo estava vivendo. Ao chegar ao ponto de uns falar, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo. E como a tradução diz aqui, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos nós dois servos de Cristo. Ou seja, cresçam espiritualmente. Será que Paulo ele precisava ali exortar a igreja, a chamar aquela igreja de meninos da fé, de crianças de colo, que não compreendiam? Por isso, a lei, ela é espiritual, como Paulo fala no versículo 14. Ela é espiritual. E nós precisamos sermos espirituais diante de Deus. No versículo 15, que foi o último que nós lemos, Paulo ele diz: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo não estava falando da sua conduta, novamente lembrando. Paulo não estava falando da sua conduta ali naquele momento. Ele estava falando do seu velho homem. E muitas das vezes isso acontece conosco, porque nós herdamos um corpo pecaminoso de Adão. Estamos sujeitos ao pecado. Quantas vezes queremos fazer algo e acabamos fazendo diferente? Então, isso nos mostra a batalha que nós temos contra a nossa carne. Sermos espirituais é batalhar todos os dias contra os desejos da carne. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, mais e mais nossos entendimentos para o que o Senhor falou aqui esta noite. Deus amado, ó Senhor, sabemos que não vivemos mais no período da lei, e sim da graça. Mas mesmo assim, Senhor, a lei ela nos mostra o pecado. E também a tua palavra, ela nos mostra que a graça, ela nos justificou através da morte de Cristo. Pai amado, toma as nossas vidas, fortalece-nos. Mantém, Senhor, ó Deus, a nossa vida espiritual ativa, manifestando, Senhor, em cada um de nós, em nossos corações, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. There's only one word to describe. Only one word comes to mind. There's only